que a gente ia focar primeiro. Porque o restaurante, ele tinha ficado assim, muito tempo sem mudança em todas as áreas. Né, para você ter uma noção, naquela época lá a gente não tinha sistema ainda, a gente fazia tudo no papel e caneta. 2007? 2007. Caramba, já. Que já era comum ter sistema, né? Era quando surgiu o sistema. Era a caneta e as 98, comandas na 2000, mão aqui, ó. Por aí, né? Então já era comum, então não tinha, né? Tinha toda a parte de estrutura, só que a estrutura era o seguinte, né? O mais óbvio seria fazer uma reforma. Sim. Só que meu pai tinha acabado de usar o capital que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, para fazer a compra da participação. Tinha que se virar com o que tinha agora. Não ia ser o momento de fazer a reforma. Então, do que mais óbvio, eu falei, putz, a reforma vai ficar para um próximo passo, né? Para o futuro. E aí eu, nessa intenção de mudar, de crescer, de fazer acontecer, eu falei, eu não vou conseguir, né, sem conhecimento. Então eu comecei a buscar conhecimento, né? Então, qual que era a forma de eu buscar conhecimento naquele momento? Eu entrei no Google e escrevi lá, livros de restaurante. Sei lá, apareceu 15 livros, eu comprei todos. Não. Falei, vou comprar todos, vou ler todos os livros de restaurante que tiver, na época disponível. Aí entrei no saraiva.com lá, coloquei, chegou uns 15 livros em casa e comecei a devorar os livros. Comecei a ler todos. E comecei a ler muito sobre empreendedorismo, né? Porque eu queria buscar inspirações. Você precisa buscar inspirações para você crescer, né? Então, uma coisa que é muito interessante é você modelar quem já teve sucesso. E se você olhar bem, as pessoas que têm sucesso, elas têm características em comum. Elas treinaram essa característica. E eu estava completamente disposto a treinar essas características. Eu falei, se é isso que eu preciso ter para ter sucesso, é isso que eu vou treinar. Então, eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo e comecei a ler muito sobre restaurante. E comecei a desenhar, né, o que a gente focaria antes para a gente conseguir evoluir e chegar a ter um restaurante bom, né? Primeiramente, ter um bom, né? Transformar. Ele já era bom, mas eu queria deixar ele ainda melhor. Então, primeiro a gente vai fazer o máximo que eu puder nesse aqui. E depois a ideia era replicar. Então, uma coisa muito interessante também, que, né, quem empreende sabe muito, né, é essa visão de longo prazo, né? Então, eu ali com 18 para 19 anos, eu falei, quero ser grande, não quero ter um, eu quero ter vários. Né? Eu vou correr atrás de ter vários. Tá, mas como é que eu faço para ter vários? Primeiro tem que ter um. Então, primeiro eu tenho que ter um bom. Então, eu comecei a ler muito sobre restaurante, como é que eu consigo ter um bom. E, cara, né, nessas minhas leituras, assim, o restaurante, para ter sucesso, ele tem um tripé, que ele é fundamental. Né? Se você tiver esse tripé muito bem estruturado, provavelmente você tenha sucesso. Naquele momento a gente pensava no tripé, né? No tripé. Hoje já são 4 pilares, né? Tem um a mais aí que entrou depois que a gente começou aí a evoluir e viu que tem mais um pilar. Mas naquele momento eu tinha 3 pilares que eu queria focar muito. Né? O primeiro, ambiente. Então, assim, um restaurante bacana tem que ter um ambiente bacana. Vai atrair pelo ambiente. A gente não tinha. Só que eu não tinha condições de fazer naquele momento. Então eu sabia que uma hora a gente ia fazer, mas não ia ser naquele momento. Gastronomia. Um bom restaurante tem que ter gastronomia. A nossa gastronomia, eu comia de fim de semana, comia algumas vezes, mas não comia o dia inteiro. E sempre todo mundo, a gastronomia é muito boa, a comida é muito boa. E eu, naquela minha visão, falei, nossa comida é muito boa. Então eu vou deixar a gastronomia, já tem ali uma comida boa, vou focar em outra coisa. E o terceiro pilar é o serviço, atendimento. E esse é o mais óbvio, né? O mais importante, porque é cuidar do cliente. Então, quando eu comecei, eu falei, onde eu vou focar? Eu falei, cara, vou focar no óbvio. Eu vou cuidar do meu cliente. Então, eu comecei a cuidar da parte de atendimento. Comecei a desenhar um manual de atendimento, né? Comecei a entender como é que a gente atendia. E o mais importante, né? Eu comecei a ir em todas as mesas. Né? Então, quando eu chegava no restaurante, eu distribuía algumas tarefas, né? Pensava ali, né, nos treinamentos que a gente ia fazer, e a hora que ia para o movimento, cara, eu ia conversar com todas as mesas. Né? E isso eu aprendi, cara, que é muito interessante também, né? Com a minha mãe. Minha mãe, ela trabalhou um bom tempo no Jangara. Quando meu pai ainda tinha sócio, minha mãe entrou. E minha mãe já tinha uma visão muito boa. Minha mãe queria até mudar algumas coisas, mas ela não teve muito espaço também. Mas ela me trouxe essa visão. Minha mãe era uma pessoa assim, ela é até hoje, né? Uma pessoa extremamente simpática. Uma pessoa que ela adora conversar. E, cara, dono de restaurante tem que ser simpático, né? O nosso negócio é muito relacionamento, né? Você tem que virar amigo dos clientes, tem que cuidar dos clientes, né? E eu, quando eu comecei a trabalhar, minha mãe passou muito essa visão para mim, né? Então, eu tive, né, o privilégio ali de aprender com a minha mãe, que, assim, tinha hora até que eu achava que ela exagerava, né? Que ela ia numa mesa, assim, e ficava meia hora. Eu falei, mãe, tem mais mesa aqui, né? Você vai ficar meia hora em uma só. Você não vai dar atenção para todo mundo. Mas ela era muito boa, os clientes adoravam ela. E uma coisa que eu até anotei aqui para não esquecer, antigamente você via muito o dono do restaurante na mesa, tal. Hoje em dia a gente não vê muito. E eu até
pensando aqui quando eu estava escrevendo para não esquecer isso daqui, eu acho que muitos restaurantes que a gente vê de renome como Jangada, mas não é o caso de Jangada, que a gente vê nos restaurantes mais de renome e tal, não é o negócio principal do dono e são 10, 15 sócios e nenhum deles é o negócio principal ou de um ou dois. Isso então tá muito comum, principalmente em São Paulo. Então, quando é um negócio principal, você vai na mesa, você cuida, é o seu filho que tá lá. Cada pessoa que tá lá dentro é seu filho. Cara, eu falo que assim, restaurante, cara, se você tiver dinheiro, né, assim, você vai querer ter o seu, eu falaria pra você pensar 2, 3 vezes. Ou você pega alguém que sabe tocar restaurante, que entende de restaurante, ou você vai ter muitas complicações, porque é o que você falou, tem que estar presente. Hoje pra você eu vejo ter sucesso no restaurante, você tem que estar lá. Você tem que estar no dia a dia, você tem que viver aquilo. Tem um restaurante aqui em São Paulo do Jean Urus. Você vê que ele tá lá todo dia, tá bombando, na mesa, sentando, indo, não sei o quê. E quando tá ruim, ele sabe o que tá ruim. Quando tem que melhorar, ele sabe o que tem que melhorar. Apanha, volta, não, a presença do dono ela é fundamental, né? Que nem agora que a gente cresceu, é claro que eu não vou estar em todos, né? É impossível. Mas a gente treina o nosso gerente para ele ter a visão de dono. É tipo hoje, quem que é o cara das franquias no Brasil? Ou de... Que tá no Shark Tank lá, esqueci o nome dele. Semenzato. Ele fala que para você criar uma rede de negócio, não precisa nem necessariamente ser franquia, você tem que ter seguir alguns padrões. Você tem que ter o atendimento padronizado, sim, você tem que ter o cardápio, o fornecedor, tudo tem que estar padronizado. Então foi uma coisa que provavelmente você vai chegar lá na história, mas... a gente viveu muito isso, né? Eu fui aprendendo muito isso, é muito interessante, Edu, porque quando você vive ali na pele, que nem eu atendi mesa, né? Eu fiquei no bar, eu fiquei no sushi, eu fiquei na cozinha. Aliás, sushi tem uma história legal, né? Sushi tem uma história legal. Das degustações, lembra que a gente fez uma reunião? Vamos em tal restaurante que eu quero conhecer da comida, não sei o quê. Ele me deu um spoilerzinho assim de como começou a parceria. Custou acho que um pouquinho caro pra ele. Ele vai chegar, mas custou caro pra ele. O primeiro, o passo inicial custou caro pra ele. Ele vai contar daqui a pouco. Vamos chegar nessa parte aí. Vou acelerar, né? Que vocês já estão me cobrando já aqui. Imagina, fica em paz. Manda bala. E aí, então, assim, quando você faz a função, você sente a dor, você começa a desenhar de uma forma que seja mais eficiente possível e que seja treinável, que você consiga replicar, né? Então, essa é a importância do dono ter participado da operação. Acho que ele tem que passar por todas as partes, né? Cara, sem sombra de dúvidas, porque você vai ter mais respeito da equipe. Não tem como você cobrar uma coisa, você não sabe como faz. Fazer, a pessoa vai falar pra você, mas cara, uma sabe coisa que o Maicon fala muito da Gran Brasil, do Vitor e do Marcel, né? Que eles vieram de baixo. Não, o Vitor, sempre gostou de carro, é o proprietário da loja, o Marcel é o diretor, que também começou de baixo. E eu falei, os caras são muito sérios, os caras sabem não sei o que. Ele falou, cara, quando eles dão bronca, dificilmente os caras estão errados, dificilmente quando eles pegam no pé, eles sabem todos os processos. O filho do Vitor que tá na Gran Brasil agora não tá diretor, não sei o quê. Começa de baixo, né? A hora que eu tiver meu sobrinho, que eu quero muito que ele comece a trabalhar, ele vai começar a lavar louça, né? Vai começar... Ele não chegou assim, ganhou um cargo ali, não. Todo mundo sabe que ele é o dono da empresa, mas ele tá passando em todos os setores. Ele tá entendendo como funciona a empresa, que assim, demora um pouco mais tempo? Demora. Mas quando chegar para assumir, sabe de tudo que tá se falando. Com certeza. E foi em 2007 que deu esse estalo, você conseguiu movimentar ou não? Em 2007 eu comecei ali a entrar, né? Meu pai ele comprou a parte do sócio. Então eu entrei, comecei a ir de Kombi, ficar o dia inteiro no restaurante. E você consegue fazer mudança com a presença, né? Então, como eu estava o dia inteiro no restaurante, eu comecei a mudar algumas coisas sem meu pai saber. Natural do dia a dia, foi seguindo. Eu comecei dando umas ordens ali sem meu pai ficar sabendo. Então, assim, eu comecei a começar a agir, né? E no meu foco principal, que era o que naquele momento? Atendimento. Então, a gente tinha, na época, ali 6 garçons, né? E o mais novo ali de casa, cara, ele tinha 18 anos de restaurante. Então, você imagina, eu tinha 18 anos de idade e eu queria mudar a forma de agir, né? Melhorar a forma de agir de uma pessoa que estava 18 anos fazendo do mesmo jeito. Então, assim, o primeiro grande desafio que a gente teve foi essa mudança de cultura. Né? Você pegar uma cultura, não que era uma cultura errada, né? Mas era uma cultura que estava desatualizada, né? Há muito tempo do mesmo jeito, você cai na mesmice, você deixa de evoluir, você entra numa zona de conforto. E eu, com uma visão de fora, eu já vim com uma visão de que, dá para evoluir, dá para melhorar. Mas como é que eu convenço esse time a comprar minha ideia? Como é que eu faço esses caras acreditar... Com a idade que eles têm de experiência. Exato. Eu com 18, os caras trabalhando ali, tipo, velho, esse moleque tá fazendo aqui, né? Então eu tinha que ganhar o respeito deles. Como é que eu ia ganhar o respeito deles? Cara, estando todo dia. Dando exemplo, sabendo o que tá falando. Dando exemplo, né? Estudando, falando coisas certas. E o mais importante, as ações que eu pretendia mudar iam gerar resultado.